Essa mensagem falou muito forte no meu coração, tem um tempo que eu carrego ela comigo, e praticamente todos os dias eu lembro dela, eu lembro que eu preciso de ressurreição na minha vida. E o tema na nossa mensagem de hoje, encorajo você a anotar, é como ressuscitar um exército. Eu creio que todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão, e todo exército ele tem uma missão para se cumprir. Ele mesmo em descanso, ele está em missão, sabia disso? Mesmo em treinamento, está em missão. O exército, ele não para, a missão dele é permanente. A missão do exército, ela é sempre ali junto. Não tem como separar o exército da sua missão. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos uma missão de vida. Nós somos um exército de Jesus, um exército do Senhor, um exército cheio do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós nos encontramos ali em um estado que talvez o exército não está de pé. Então por isso que eu quero falar sobre isso hoje. Como ressuscitar um exército. E antes de eu trazer essa mensagem, a gente entrar nela, eu quero trazer algo importante para a gente aqui também hoje. É a importância da ressurreição. Ressurreição, ela é fundamental para a nossa vida, para você que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, mas não crê em ressurreição, a minha pergunta é, você está crendo em quem? Porque Jesus me lembra a ressurreição. Se eu creio apenas no Jesus que veio para a terra, mas eu não creio no Jesus que morreu e ressuscitou, gente, a minha fé ela é em vão. Não tem para que eu acreditar nesse Jesus que só passeou na terra. Eu preciso acreditar no Jesus que morreu, mas também que ressuscitou. A ressurreição é o fundamento da minha fé. Se Cristo tivesse apenas vindo e morrido, não adiantava eu crer nele. Eu preciso crer em Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. Então, eu queria trazer essa importância para a nossa vida hoje. A nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Ele se torna o Deus e o Jesus que nós cremos porque ele ressurgiu. Então hoje eu queria trazer essa importância para a sua vida. Amanhã quando você for para o seu trabalho, você vai lembrar de quê? Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, tem ressurreição para a minha vida também. A cada dia, a cada momento, a cada segundo, eu preciso entender que Jesus ressuscitou. Então, quando você estiver com seus filhos, você vai lembrar, o meu Jesus ressuscitou. Quando você estiver enfrentando dificuldades na sua vida, você vai lembrar o quê? O meu Jesus ressuscitou. E a origem da palavra ressurreição é o quê? Levantar de novo. Ou seja, você sempre vai erguer-se de novo. Jesus se levantou de novo, ou seja, Jesus ressuscitou. Nós precisamos viver a nossa vida, gente, vocês estão comigo? Com a certeza que Jesus ressuscitou. A morte quis pará-lo, mas ele levantou-se de novo. O inferno quis contê-lo, mas ele levantou-se de novo. Agora traz para a minha vida e para a sua, como isso tem um poder. O diabo quis parar, mas você se ergueu de novo. Os teus sonhos estavam morrendo, mas você levantou-se em sonho de novo. A sua fé estava morrendo, mas você ressurgiu de novo. Então você vai lembrar disso. Eu quero que você anote isso. Eu sempre vou me levantar. Queria que você anotasse isso. Nós precisamos viver, gente, com essa certeza. A certeza de que por mais que a gente enfrente pressões vêm, pressões vão, alegria vem, alegria vai. Mas eu sempre vou me levantar de novo. Mas como, Rodrigo? Pela força do Espírito Santo de Deus. Ele sempre vai me erguer de novo. Amém? Você entendeu a importância da ressurreição? Hoje nós vamos caminhar em ressurreição em nome de Jesus. E eu queria ler um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a 12. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a 12, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocolhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o Senhor soberano. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam, fala comigo, vida. E se puseram em pé. Era um exército que, gente, enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. O tema da minha mensagem é como ressuscitar um exército. Mas antes de eu te falar como ressuscitar, eu preciso te explicar como morre um exército. Porque para ter ressurreição teve morte, sim ou não? Para ter ressurreição teve queda. Para se levantar de novo teve algum momento que caiu. Então eu preciso te falar como morre um exército, como foi esse afastamento da vida daquele exército, como pode acontecer o afastamento da minha vida e da sua, como podemos cair, como podemos morrer. Então hoje, antes de eu te falar como ressuscitar, eu quero te falar a primeira coisa: como morre um exército. E aqui o texto inicia: Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale, e esse vale ali que o Espírito leva, o Espírito do Senhor, mostra para ele uma visão, a visão de um depósito de ossos. Então Ezequiel está ali, vendo um monte de ossos, e o texto ele faz questão de enfatizar para mim e para você, aquilo que nós lemos hoje, que não era um monte de osso recente, era um monte de osso que? Antigo. Era um monte de osso que estava muito seco, um monte de osso que tinha muito tempo que havia morte. Ossos que estavam apodrecidos, ossos que estavam esquecidos, ossos que estavam mortos. Então, aquelas pessoas que estavam ali, há muito tempo, fala comigo, há muito tempo. Há muito tempo não sabiam que eram viver. Há muito tempo eles estavam ali com a morte reinando. Então o texto ele traz essa ênfase para isso. A morte reinava há muito tempo. O Espírito de Deus enfatiza isso. Ele enfatiza a morte no início do texto. Um monte de ossos, muito secos, muito secos. Mas o texto não para aí. A minha pergunta quando eu li esse texto foi: meu Deus, será que essa morte era uma morte literal? Será que ali, naquele dia, o Senhor levou Ezequiel a esse vale de ossos, porque era um cenário de pós-guerra de um dia anterior? Era um cenário de pós-guerra de anos que se passaram. E eu começo a ver ali que não era aquilo que Deus estava levando a Ezequiel, não era um cenário de uma batalha sangrenta de fato. Porque o verso 11 me diz assim, Ezequiel capítulo 37, verso 11. Gente, presta atenção nisso, olha o que ele diz. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem, olha o que o povo de Israel diz sobre si mesmo, presta atenção. Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos o quê? Exterminados. Opa, peraí. Então a gente começa a ver aqui que o campo de batalha ali não era um campo de batalha físico, literal. Aqui era o Senhor levando Ezequiel, um homem de Deus, a ter uma visão de como o povo de Israel o quê? Se enxergava. Você está pegando o que eu estou te falando? Então aqui era uma visão, Ezequiel, é bem claro, Ezequiel, esses ossos são todos israelitas, porque eles dizem sobre eles mesmos, que eles já morreram,
que os ossos já se secaram e que a sua esperança foi embora. Gente, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos, mesmo com vida, olhamos para a gente, para o nosso espelho e dizemos o quê? Eu já morri, eu estou sem esperança e os meus ossos já se secaram. Então eu começo a ver aqui, gente, resumindo isso daqui, é que o Senhor leva Ezequiel para ter uma visão do povo de Israel sobre eles mesmos. Ezequiel, o povo está passando por um momento difícil. A Bíblia nos diz que nesse exato momento eles estão presos na Babilônia, ou seja, eles estão escravos de um povo. É por isso que a visão deles é assim. Em outras palavras, resumindo, o que Deus estava fazendo com Ezequiel era isso. Ezequiel, o povo está escravo, é por isso que eles têm essa visão sobre si mesmo. Meu Deus. Ou seja, o povo não estava morto, mas era como se tivesse. Porque eles foram feitos, gente, entenda isso, você foi feito para liberdade. Aquele povo foi feito para ser livre, mas eles estavam presos. A escravidão não fazia parte da sua vida, e eu declaro sobre você hoje, a escravidão não faz parte da sua vida, meu irmão. A escravidão não faz parte da minha nem da sua. Eles não estavam no lugar que era para estarem, é por isso que eles se viam assim. Você talvez e eu estou no lugar que não era para estar, é por isso que às vezes eu me vejo da forma que eu estou me vendo. Meu Deus. Eles estavam em outra terra, eles estavam sendo influenciados pelo outro povo, eles não estavam no seu papel, na sua função, no seu propósito, eles não estavam no seu chamado, entenda isso hoje. Quantos de nós nos encontramos fora do nosso chamado, fora do nosso papel, fora do nosso propósito, e a visão que nós temos sobre nós mesmos, parece que a gente está morto, meu Deus, sem a esperança de um dia melhor, sem a esperança que as coisas mudem. Então eu começo a ver que esse texto aqui, gente, sabe o que é que acontece aqui? Dá para morrer, presta atenção nisso, dá para eu e você morrermos mesmo respirando, você sabia disso? Dá para a gente morrer mesmo casando, tendo filhos, indo trabalhar, tocando no louvor. Dá para a gente morrer, gente, continuando tendo o nosso cotidiano. É isso aqui que eu consigo perceber no texto. Que eu posso me sentir morto mesmo respirando esse ar, olhando com os meus olhos, falando com os meus amigos, vivendo a minha vida. Mas hoje, essa noite, é noite de ressurreição, irmão. Eu vou estar vivo com os meus olhos, vou estar vivo com o ar, mas também vou estar vivo no meu propósito de Deus. O povo de Israel me mostra que os seus pensamentos geravam morte. Gente, chega de pensamento gerar morte na minha vida. Quem vai dominar o meu pensamento e o seu se chama Espírito Santo de Deus. Isso aqui foi confirmado pelo próprio Deus para Ezequiel. Ezequiel, presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Isso aqui não é um cenário de pós-guerra física, isso aqui é um cenário de guerra emocional. Ei, gente, quantos nós estamos aqui hoje passando por guerras emocionais? Guerras emocionais, guerras espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, o reino espiritual é real. É fato, nosso pastor fala sobre isso o tempo todo. Gente, aqui era uma guerra de propósito, guerra de chamado. Ezequiel, olha só, Deus estava falando a Ezequiel, olha como as pessoas estão sem propósito, Ezequiel. Olha como as pessoas perderam o sentido de vida. Olha como as pessoas estão sem direcionamento. Olha como o meu povo está se sentindo preso, Ezequiel. Então a pergunta desse primeiro ponto é: como morre um exército, gente? Um exército morre, nós podemos morrer quando nós perdemos o nosso propósito. Israel tinha um propósito, ser testemunha do povo de Deus na terra, escolhidos para serem testemunhas do povo de Deus e carregarem Deus para que os outros povos pudessem ver quem come, como se comporta e como vive o povo de Deus. É assim que nós somos aqui nessa terra também. Nós somos testemunhas como o povo de Deus. É por isso que muitas vezes pessoas não querem seguir a Deus porque a gente está vendo a nossa vida. Não é, gente? Vamos lá, ser sincero. O povo de Israel tinha esse propósito, mas eles estavam o quê? Sem vida, sem função. Eles estavam se encontrando daquele jeito porque estavam num lugar que não era para estar. Na Babilônia, preso. Posso mexer com você hoje? Sim ou não? Posso ou não?
Pois balança, lá em São Paulo a gente balança muito, o irmão que está do lado, mexe com ele. Sacode, dá uma cutucada no irmão do lado e fala assim, você tem um propósito de vida. Vamos lá, gente, olha para o outro irmão que você não tem tanta intimidade e fala assim, você também tem um propósito de vida. Você foi criado com um propósito. Gente, você não está aqui só para participar da estatística da terra não, irmão. Você está aqui porque você tem um propósito de vida, exercer uma missão. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um motivo para qual você nasceu. Deus sabe dos fios do teu cabelo até o teu dedão do pé, irmão. Porque Ele saberia se você não tivesse uma função, uma missão. Porque Ele contaria isso, porque Ele contaria comigo. Meu Deus. Mas sem motivo de viver, sem missão de vida, sem propósito de vida, irmão, eu me encontro morto. Como é que esse exército chegou a esse ponto, Rodrigo? Como se deixou morrer? Me explica porque eu não quero deixar morrer. Sabe o que aconteceu? Entenda algo. Não existe exército sem um comandante. Não existe um exército sem alguém que direcione. Se um exército perde quem está direcionando, quem dá as ordens, irmão, acabou-se, perdeu tudo. É por isso que no exército comum se obedece tanto às hierarquias. Alguém tem que dar o direcionamento, tem alguém que tem que ser direcionado, a vida é assim. A Bíblia diz que o povo de Israel tampa os ouvidos e volta os seus olhos, gente, para o quê? Outros deuses, ou seja, Deus, sai do teu lugar, nós não queremos você não é mais o nosso comandante, quem manda não é mais você, quem dá ordem não é mais você, eu deixo o seu senhorio da minha vida, o senhorio do grande eu sou, o senhorio que abriu o mar, o senhorio que fez o que fez, nós não queremos mais, é isso que eles fazem. Irmão, deixar o senhorio de Deus de lado nas nossas vidas, pode ter certeza que vai gerar morte dentro de nós. Pode ter certeza, irmão. Se eu coloquei outro Deus, outra coisa, se eu coloquei a tristeza, se eu coloquei a angústia, se eu coloquei um medo, se eu coloquei a morte, se eu coloquei meus parentes, se eu coloquei outra coisa no lugar de Deus, eu vou estar morto. Se eu estou sendo direcionado pelo dinheiro, se eu estou sendo direcionado pela falta dele, se eu estou sendo direcionado pelo medo, se eu estou sendo direcionado pela culpa, se eu estou sendo direcionado pela... Ai, meu irmão, acabou, estou morto. Porque Deus está no lugar dele, tem que estar no lugar dele. A Bíblia me diz, gente, várias vezes que o povo de Israel se volta e questiona Deus. Tirando Deus do seu lugar, irmão. Sabe como morre um exército? Tira Deus do centro para você ver, irmão. Sabe como morrem os nossos propósitos? Tira Deus do centro para você ver. Tira aquele que comanda as nossas vidas do centro. Tira aquele que tem o controle do centro. Tira aquele que sabe de todas as coisas do centro. Meu Deus, gente. Quer matar um exército? É você começar a colocar a vontade do exército acima da vontade do Senhor. Quer matar um exército? Coloca o controle das situações, das estratégias na mão do soldado para você ver. Coloca a estratégia de guerra na mão de soldado para você ver. Quer saber mais? Coloca os achismos da tropa acima da sabedoria do Senhor para você ver. Porque nós temos muito achismo, não é? Deus, eu acho, na minha opinião, o Senhor poderia fazer assim. Sério, Deus, de verdade, eu estou tendo um papo reto contigo, estou até de joelho aqui hoje. Trocando uma ideia sábia hoje, meu coração está tranquilo, não está sendo enganoso, e eu não quero que seja a minha vontade, mas se eu te falar uma coisa, eu penso que se eu fizer assim, vai ser maravilhoso para todo mundo. Irmão, pega um exército e coloca o achismo do 01 da tropa para você ver o que acontece. Eu não fui feito para achar nada, irmão. Fui feito para expressar minha sinceridade a Deus, para que Ele possa fazer o que Ele quer. Eu fui feito para orar a Deus, colocar os meus anseios para Deus, e no final falar, sabe o que? Deus, faz a tua vontade, porque o Senhor sabe todas as coisas, os teus planos são maiores que os meus, e o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, e o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, é isso, meu Deus. Quer matar um exército, irmão? É tirar da tropa a necessidade de ter um comandante. Irmão, Deus colocou essa mensagem no meu coração.
para a minha vida, não foi para a igreja, não, foi para a minha vida. Eu não posso perder a necessidade de ter um comandante, de ter aquele Senhor dentro do meu coração. Não importa, irmão, não importa. Não importa quão boa seja a minha experiência, quão boa seja a minha sabedoria, quão boa seja a minha leitura, eu tenho que ter um comandante na minha vida, é meu Senhor. Talvez muitos pensamentos de derrota que estão vindo sobre a minha mente, sobre a sua mente, em lutar batalhas, é porque a gente está querendo lutar batalhas sem um comando. A gente está querendo lutar batalhas assim na linha de frente, sendo que atira, sendo que protege, sendo tudo, e nós temos um comandante que tem estratégia para mim e para você. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida aqui essa noite, irmão? É que hoje você vai sair daqui com estratégias do céu, vindo direto do Senhor dos Exércitos, aquele que tem controle sobre todas as coisas. Ele vai te direcionar o próximo passo, ele vai te direcionar as amizades que você faz, ele vai direcionar para você o que você fecha, o que você não fecha. Ah, Rodrigo, mas vai ter lucro, não é para fechar. Ele está dizendo que não é, não vai ter, irmão. Está dizendo que é para afastar, afasta. Está dizendo que é para tirar, tira. Ah, irmão, ele vai falar o nosso ouvido. O que o pastor João Vitor fez aqui hoje, irmão, ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje também. João Vitor quase prega a mensagem. Fiquei preocupado, gente, imagina. Subir para falar o quê? Gente, só repete o que ele falou aí e vamos orar. Gente, às vezes a gente acha que está construindo algo maravilhoso. Algo maravilhoso, gente. Eu sou um cara que eu me considero um pouco criativo. Mas eu tenho cada ideia que hoje eu olho para Deus e falo, Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou fazer nenhuma delas. A gente tem amigo que está próximo e eu falo assim, gente, ó, vamos fazer isso aqui e tal. Todo mundo olha assim, legal. Ô pastor, vamos lá, né? Só que aí eu falo, rapaz, eu nem orei. Sabe, eu nem busquei. Eu estou querendo direcionar um povo para uma ideia minha, não uma ideia de Deus. Esses dias eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, nós não mexemos mais em nada aqui nessa igreja, se Deus não mandar. Ninguém coloca ninguém na liderança, ninguém toma decisão de nada, se Deus não falar. Agora tem que buscar, irmão. Mas a gente viu até agora como mata o exército. Eu tenho 3 minutos para te falar, para te fazer ressurgir em nome de Jesus, amém? Fala comigo, vai dar certo, pastor. Porque o tempo da ressurreição foi menor do que o tempo da morte, amém? Não foi não. Vocês falaram amém, mas não foi não. Peguei vocês aqui, Morreu rápido e demorou 3 dias, não foi? Ressurgir é um processo, irmão. Requer tempo. Requer constância. Requer você não desistir. Primeira coisa que eu quero te falar aqui hoje. Não desista da ressurreição que Deus tem para fazer na sua vida. Por conta do tempo que talvez ela demore. Tem coisas que Ele faz rápido, tem coisas que Ele faz com processo. Ressurgir é um processo. Rodrigo, como ressurge um processo? Como ressuscita um exército? Aleluia! Como ressuscita um exército? Primeira coisa que acontece quando o Senhor chama Ezequiel e Ele dá a visão para ele, sabe o que ele pergunta? Olha só, presta atenção, gente. A Bíblia tem coisas que você precisa pegar ali, que senão você perde. Olha o que ele pergunta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Por que que Deus pergunta para o profeta se ele já sabe que vai viver, irmão? Aqui não é uma pergunta qualquer. As perguntas e os questionamentos de Deus para a nossa vida, gente, são para a gente tirar de dentro de nós respostas proféticas, entenda isso. Olha o que Ezequiel fala: ó soberano Senhor, só tu sabes. A pergunta era, será que o morto volta a viver? E é interessante a resposta de Ezequiel, porque ele responde o quê? Soberano, só tu sabes. Soberano, repete comigo, soberano, só tu sabes. Soberano, só tu sabes. Irmão, aqui é um auto profético para você fazer na sua casa, na minha vida. O que está acontecendo aqui é que o povo perdeu a vida porque colocou um monte de coisa como soberano. Aí vem Ezequiel e fala o quê? Deus, nós voltamos hoje à tua soberania sobre o nosso povo. Nós voltamos hoje à tua soberania sobre a nossa vida. Só tu sabes o que pode acontecer. Eu até tenho esperança, mas eu não quero falar da minha esperança. Eu quero falar da tua soberania. Até tenho fé, mas eu não quero falar da minha fé. Eu quero falar da tua soberania. Até eu tenho uma opinião, mas eu não quero falar da minha opinião. Eu quero falar da tua soberania. Até eu tenho um achismo, mas eu não quero falar do meu achismo. Eu quero falar o quê? Da tua soberania. Meu Deus.
Ah, irmão, nós precisamos falar mais da soberania de Deus, daquilo de quem Deus é, do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Ele é soberano, irmão, sobre todas as coisas. Ele diz, Senhor, só tu sabes, só tu tem um controle, só tu tem um direcionamento. Se tu quiser, pode voltar. Se tu não quiser, não pode voltar. Só tu tem o conhecimento. Quem somos nós para querer direcionar esse povo mais? Porque a gente tentou direcionar pelo nosso agismo e deu errado, morremos. Eu quero te colocar no lugar de novo, Senhor. Ezequiel faz isso. Ah, irmão, hoje à noite você fechar os teus olhos no seu lugar e falar, soberano Senhor, só tu sabes, só tu sabes, só tu sabes. Eu tenho o meu achismo, eu tenho a minha vontade, mas só o Senhor sabe, só o Senhor tem um controle. Para acontecer ressurreição, irmão, tem que devolver o controle para o Senhor, reconhecer que Ele é o único, reconhecer que Ele é o dono das nossas vidas, reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, reconhecer que Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. É isso. Aí depois que o Senhor Deus vê ali, o coração dele se voltou como soberano, ele continua. Já que eu sou soberano, já que vocês não vão cair no mesmo erro, eu tenho um monte de coisa para falar e fazer no seu meio. Eu tenho muita coisa para fazer agora. E o que eu disser, você vai falar? Vou. Então pronto, estamos juntos. Minha pergunta, que Deus está fazendo para mim e para você hoje é, aquilo que Ele disser para você, você vai fazer? Aquilo que Ele disser para você falar, você vai falar? Aquilo que Ele disser, só uma pessoa falou, vou, cadê você? Levanta a mão. Você vai, eu também vou, amém? Eu também vou. Nós vamos ou não vamos? Amém. Vocês estão prontos para ouvir o meu comando? É isso que Deus está perguntando para a gente aqui hoje, gente, em outras palavras. Ele está perguntando, você está pronto para ouvir a minha vontade? Você está pronto para ouvir o que eu quero e o que eu penso sobre você? Isso aqui agora eu vou começar a falar, já que você quer me ouvir. Já que você quer ouvir o que eu tenho para te falar, irmão, você vai ver. Agora começa a falar para esses ossos. Começa a falar para o vale, começa a falar para os mortos. Começa a falar para tudo aí e começa a profetizar. É a primeira ordem do Senhor, sabe o que é? Ouçam. Fala comigo, ouçam. Ouçam o que diz o Senhor. Quer ressuscitar um exército? Quer ressurgir a sua vida, a minha? Quer trazer ressurreição para a sua casa? Quer trazer ressurreição para a sua vida? Devolva e devolve para o exército a capacidade de ouvir. Um exército que não sabe ouvir, não está disposto a obedecer. Entenda isso, meu Deus. Quem não está disposto a ouvir, não está disposto a obedecer, irmão. Devolver a capacidade de ouvir é devolver a capacidade de ser guiado, de ser o quê? Obediente. Meu Deus. Rodrigo, quer que você fale isso? Porque a gente vive num mundo que todo mundo quer falar, irmão. Todo mundo quer falar, estamos perdendo a capacidade de ouvir. E, consequentemente, perdemos a humildade e a capacidade de obedecer. A gente sempre coloca a nossa vida numa posição de que eu sou o quê? Influência, Rodrigo. Eu tenho 10 mil seguidores no meu Instagram, tu acha que eu vou ficar calado, é? Eu tenho muita coisa para falar, irmão. Eu tenho muita coisa para dizer, tem amém, continue. Pregando o evangelho, falando, postando, dizendo Deus, mas também pare para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Gente, precisamos parar para ouvir. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Às vezes eu olho o post da igreja lá. Quarta do encontro, 19h30, CC Videira Sul. Aí a pessoa lá embaixo. Que horas vai ser? Aí você vê lá, pastor João Vitor, a foto dele, pastor João Vitor caminha, pregando, tal, Servideira Valinhos, aí vem uma pessoa e me liga. Pastor, eu vi aqui no banner do Instagram, mas quem vai pregar hoje mesmo, hein? Irmão, a gente não está querendo ler, nem ouvir as pessoas. Você já tira as suas conclusões para você falar o que você quer. A gente vê ali, muitas vezes, a rede social, e eu estou afim só de falar, não estou afim de entender o que o outro está postando, falando ou dizendo. No mundo onde todo mundo quer falar, a gente perde a capacidade de ouvir. A gente está sempre querendo colocar a nossa posição de mestre. Mestre do quê, irmão? Eu tenho um mestre dos mestres aqui, escreveu tudo. Meu Deus. Só tem um mestre e Senhor de todos. Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Irmão, Deus quer nos ouvir. Mas também Ele quer um espaço para falar, amém? Devemos colocar nossas súplicas, nossos direcionamentos, nossas orações,
mas também, gente, vamos parar para escutar. Gente, Deus hoje está chamando a gente para um lugar de escuta aqui essa noite. Sabe o que a gente fala muito? Pode voltar. A gente fala muito, sabe o quê? Nosso momento com Deus, SMD, não tem? Aqui, SMD, nosso momento com Deus. A gente esquece que é o nosso momento com... É nosso, irmão, é meu e dele. Tem hora que eu falo, tem hora que ele fala. Não é só o meu momento com ele, não é só eu com ele, é ele comigo. Irmão, Deus está chamando a nossa igreja para um lugar de escuta. Deus está chamando a nossa família para um lugar de escuta. Deus está chamando empresários aqui essa noite para você ouvir mais direcionamentos de Deus. Donas de casa, mãe, empresários, estudantes, estagiários. Ei, irmão, Deus está te chamando para um lugar de escuta. Ei, pai, mãe, tem pais e mães aqui essa noite? Irmão, é difícil demais criar filho dessa, né, principalmente na idade de pequeno ali. Ei, irmão, nós precisamos escutar mais de Deus. Aí eu abro o Instagram, tem o fulano tal falando, tem o outro falando, o não sei quem falando, a psicóloga falando, o outro dizendo como é que faz, como é que não faz. Eu falo, Deus, vou ficar louco. É tela, é sem tela, é com tela, sem tela. 10 minutos de tela, 20 minutos de tela, com tela, sem tela, sem tela, com tela, com tela. Aí eu fico com meu filho, não, hoje não. Aí amanhã eu falo assim, nunca mais. Aí ele, mas papai, eu vejo tu hoje, não, pode deixar 10, eu deixo 10. Eu vou fazer o quê, irmão? Deus, eu quero ouvir o Senhor. Está difícil, gente, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, amém? Escutar os comandos de Deus, escutar as bênçãos de Deus. E, gente, quantas bênçãos o Senhor tem, Jesus tem falado aqui, o Espírito Santo fala nessa palavra para mim, escutar as promessas de Deus para a minha vida. Ei, irmão, posso falar uma coisa para você? Alguém veio profetizar na sua vida? Grava, guarda, anota, quando sair, não esquece, para você ler. Eu mudei de cidade depois de 9 anos, mas eu já tinha ouvido de Deus há 9 anos atrás. Eu lembro quando eu era pequeno, Deus falava no meu coração, quando eu orava, lá na igreja que eu participava, que meu pai me levava, que eu nem crente era só para acompanhar, mas Deus já colocava no meu coração, Rodrigo, você não vai ficar em Fortaleza, eu vou te levar para outros lugares. Eu cresci sabendo que eu não ia ficar aqui, porque Deus fala, direciona, amém? Mas sabe que tem outra coisa? Quer ressuscitar um exército? Eu preciso falar disso também. Nós precisamos também aprender a ouvir os alertas de Deus. Gente, Deus está, coisas que Ele nos alerta. Aí não, isso não, isso aqui sim, essa outra coisa não. Mas para a gente finalizar agora, nesses últimos 3 minutos que eu tenho. Quer ressuscitar um exército? Clama ao Espírito Santo. Por que, Rodrigo? Porque tem coisas, irmão, que decisões elas resolvem. Tem coisas que ouvir resolve. Tem coisas que você se posicionar resolve. Tem coisas que você faz e resolve. Mas todas as coisas se resolvem e se encaixam pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O mais interessante de tudo é que enquanto Ezequiel falava, osso se junta com osso, carne se junta com carne, tendão entra no lugar. As coisas vão se encaixando, se mexendo, as coisas vão se formando, as coisas vão se alterando, profetizando, falando, dizendo, ou seja, as coisas estão se resolvendo ali. Posso descer aqui? Pode, pastor João Vitor. As coisas estão se mexendo enquanto Ezequiel fala, as coisas estão acontecendo enquanto ele diz, profetizando, dizendo, gente, profetiza sobre a tua vida, as coisas vão começar a se encaixar, a palavra de Deus que você está falando, vai começar a acontecer milagre. Você crê nisso? Eu creio. Só que aí chega um momento onde tudo se encaixa, mas está faltando uma coisa. Onde as coisas parece que estão dando tudo certo, mas está faltando uma coisa. Meu parceiro, Natanael. As coisas estão tudo caminhando para dar certo, mas está faltando uma coisa. Aí o Senhor, Deus, olha para Ezequiel, agora está faltando o elemento especial, essencial e fundamental para todo o exército voltar a viver. Ezequiel, está faltando o meu espírito. Está faltando o meu espírito. Aí Ezequiel olha, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses ossos. E sopra sobre esses ossos. Ah, irmão, não tem como ter ressurreição na minha vida e na sua, se não tiver o mover e a ação do Espírito Santo.
Não tem como eu vir para essa igreja e só sentar aqui e não clamar pelo Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo não fosse importante, Jesus Cristo não tinha olhado para os seus discípulos e dito que eu preciso ir. Já parou para pensar nesse texto? Que ele diz assim, eu preciso ir. Então para quê? Ele falou que para que o Espírito venha. Gente, a presença de Jesus na terra era algo maravilhoso, as pessoas amavam. Mas ele fala o quê? Eu preciso ir embora, porque o Espírito vai ser melhor. Porque hoje eu estou aqui só com vocês 12, ou com aqueles que ele caminhava, mas o Espírito vai estar o quê? Com todos. O Espírito vai estar comigo, o Espírito vai estar com você, o Espírito vai estar com a gente, o Espírito vai estar com o teu filho, o Espírito vai te acompanhar no teu trabalho, o Espírito vai te acompanhar na criação das tuas filhas, o Espírito Santo vai estar contigo, irmão. E quando você se achar morto, ele vai te lembrar o quê? Eu ressuscitei Jesus e não mais você. Não sei se você já pensou, não sei se você já imaginou, a Bíblia fala o quê? O mesmo Espírito que ressuscita Jesus dos mortos. Irmão, ele pegou a mão do Salvador e fez o quê? Vem, a morte não é o teu lugar, vem para cá. Imagina o que ele não pode fazer com a minha vida e com a sua. Imagina o que ele não pode fazer nos meus sonhos. Imagina o que ele não pode fazer no meu propósito. Imagina se ele ressuscitou Jesus, por que ele não pode pegar na mão e fazer? Vem. A morte se deu mal aqui essa noite, porque tu deu um encontro com o quê? Com ressurreição. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Tem pessoas aqui hoje que estavam querendo desistir da profissão que Deus deu, por conta de cansaço, por conta de mentira do inimigo. Mas Deus está te falando o quê? Eu te coloquei lá. Eu te coloquei para cuidar de pessoas. Você tem um dom e talento que eu dei. Não desiste, ressurge. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu penso? Eu fico imaginando, gente, vocês estão comigo aqui, vamos lá. A Bíblia conta a história de um cara que ressuscitou, chamado Lázaro. A Bíblia fala que Jesus vem, passa um dia, todo mundo atrasado, vacilou, Jesus perdeu e tal, não sei o quê. As amigas de Jesus lá, Marta, Maria, Jesus, cadê tu, cara? Não veio, o cara morreu, tá lá. Aí ele fala o quê? Eu quero ver. E ele vai até lá. Aí só quando ele chega lá, ele chora. Imagina aí, o cara que todo mundo esperava que ressuscitasse, chora. Imagina Jesus olha para a tua vida assim, vê tudo que está acontecendo de dificuldade, olha para ele e começa a chorar. Ai, meu Deus. Chora mesmo, tá chorando agora com a minha, em nome de Jesus. Só que aquele choro de Jesus não era choro de falta de esperança, irmão. Era choro de... Ele estava se compadecendo com a dor, identificando com a tua dor. Ei, irmão, sabe, o nosso Jesus chora a nossa dor. Mas ele não chora porque ele não tem solução, ele chora porque ele sente. Ele sabe como é. Ele chora porque ele sabe o que você está vivendo. Mas naquele dia ele chorou, mas ele também deu uma ordem. Abre a tumba e falou o quê? Lázaro vem. Irmão, Deus está chamando o teu nome aqui essa noite. Ressurge, João. Ressurge, Juliana. Ressurge, Pedro. Ressurge, vem, sai daí. Aí não é o teu lugar não, irmão. É daí, sai daí. A morte não é o teu lugar. O pecado não é o teu lugar. O engano não é o teu lugar. A mentira não é o teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé que eu vou terminar agora. Fica de pé. Agora sabe o que é que eu fico imaginando? O mais engraçado de tudo é Lázaro vivendo depois de ter ressurgido. Gente, eu tenho umas viagens que não leio a Bíblia. Eu fiquei pensando, como é que foi Lázaro no outro dia indo comprar pão na padaria? A cidade inteira soube como ele morreu, irmão. Todo mundo estava o quê? Meu Deus, Lázaro, amigo de Jesus. Imagina Lázaro indo conversar com seus amigos no outro dia, todo mundo olhando para ele e disse, rapaz, você não estava morto ontem, hoje está vivinho. A minha pergunta para você é, será que Lázaro vivia da mesma forma que vivia antes de ressuscitar? Será que Lázaro enfrentava os problemas da mesma forma que ele enfrentava antes de ressuscitar? Será que Lázaro vivia os seus relacionamentos da mesma forma de quando ele não tinha ressuscitado ainda? Fala comigo não. Porque ele tinha experimentado o poder da ressurreição. Agora sabe quem é Lázaro? Eu e você, irmão. Porque a Bíblia fala
que eu e você somos novos homens e novas mulheres, ressurgindo, nascendo de novo, pelo poder da cruz de Jesus, irmão. Ou seja, a cruz faz eu e você nascermos de novo nele, ou seja, nós ressuscitamos com Cristo Jesus, através da cruz. E a minha pergunta é: amanhã, quando você acordar, ou quando você for dormir, você vai acordar e dormir do mesmo jeito, ou você vai acordar e dormir como alguém que ressuscitou?